A questão em discussão foi analisada com profundidade em diversos artigos e pareceres encaminhados ao CNMP após a apresentação da proposta de resolução pelo conselheiro Cláudio Barros. Dos documentos recebidos, destaco o trabalho do Procurador de Justiça Carlos Augusto Alcântara Machado, do Ministério Público do Estado de Sergipe, e o do Promotor de Justiça Emerson Garcia, membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Após analisar os dispositivos constitucionais e legais relativos ao tema, bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o caráter normativo da Resolução número 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Procurador de Justiça, Carlos Augusto Alcântara Machado, afirma, aspas, sabe-se, e a doutrina especial testifica, que há situações onde o legislador constituinte exigiu muito mais que a observância ao princípio da legalidade. São as cláusulas de reserva de lei, ou simplesmente reserva legal, estrita legalidade, ou ainda legalidade estrito sensu. Em situações particulares, o legislador constituinte reservou o tratamento de determinadas matérias exclusivamente à lei formal. O tema, inclusive, já foi enfrentado pelo STF. A mais alta Corte de Justiça Nacional, quando da apreciação da ação direta de inconstitucionalidade 2075, relator ministro Celso de Mello, assentou o entendimento definindo o alcance do princípio da reserva legal. Aspas, o voto do ministro Celso de Mello. O princípio da reserva constitucional, o princípio da reserva de lei formal traduz a limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei, analisada sob tal perspectiva, constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a elas sujeitas, quaisquer intervenções normativas a título primário de órgãos estatais não legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio que, fundado na autoridade da Constituição, impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos estatais emanados exclusivamente do legislador. Não cabe ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar a atribuição que lhe é inconstitucionalmente estranha, a de legislador, usurpando, deste modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. Fecha aspas. Encerro o voto do ministro Celso de Mello e continuo com o procurador Carlos Augusto Alcântara Machado. Como se percebe, em hipóteses singulares, especificamente destacadas na Magna Carta, o poder normativo primário atípico, como no caso do CNMP e do CNJ, cederá espaço ao poder normativo primário típico, cabendo tão somente ao Poder Legislativo, Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, o exercício da competência normativa, pois espaço de atuação reservado unicamente à lei formal, ordinária ou complementar. Homenageia-se o princípio da separação de poderes, Locke e Montesquieu, compreendendo de forma absoluta, sem temperamentos ou mitigações. A definição de regras para a formação da lista tríplice para escolha do Procurador-Geral de Justiça dos Estados-membros e do Distrito Federal e Territórios, pelo chefe do Poder Executivo, com estrita observância ao figurino constitucional, é uma dessas situações. E, não obstante a utilização da fórmula jurídica na forma da lei, constante do parágrafo 3º do artigo 129 da Carta da República, depois repetida no caput do artigo 9º da Lei nº 8625/93, a disciplina da matéria não estará adstrita ao campo de reserva legal relativa, e sim absoluta. Aqui há uma importante e especial particularidade.
O legislador constituinte, em seguida o legislador ordinário, qualificou a expressão com o vocábulo respectiva. E, por lei respectiva, a única exegese possível é lei formal, e mais, de natureza complementar, consoante previsão abstrata do parágrafo 5º do artigo 128 da Lei das Leis. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros, e segue. Não se ouvide nesse passo que a matéria, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, sequer pode ser objeto de medida provisória ou mesmo de lei delegada, em face dos mandamentos proibitivos incertos no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1c, e 68, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Fundamental Pátria. Ora, sendo a lei complementar o instrumento normativo a definir a forma de escolha da lista tríplice, inclusive com identificação, se for o caso, de eventuais situações de inelegibilidades, somente o indigitado ato normativo estará constitucionalmente autorizado a dispor sobre o tema. Jamais resolução do CNMP considerando a cláusula de reserva de lei formal. No caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o ato normativo é a Lei Complementar número 75/93, e dos Ministérios Públicos Estaduais, as respectivas leis complementares editadas pelas Assembleias Legislativas de cada unidade da Federação. Aqui ele cita, em seguida, uma decisão do Supremo e conclui: desejou o legislador constituinte, em inequívoca dicção, incrustada no parágrafo 3º do artigo 128, que o tema recebesse tratamento normativo adjutório por meio de lei formal. Do alto de sua cátedra, Ponte de Miranda, em clássicas lições, ensina com absoluta propriedade que na Constituição não há palavras inúteis. Ora, se o Supremo Legislador determinou que a matéria fosse regulamentada, aspas, na forma da lei respectiva, fecha aspas, e por lei respectiva remeteu os destinatários à lei complementar, outro não poderá ser o entendimento. Adotar-se exegese diversa é fazer tábula rasa concessa vênia de expressos mandamentos constitucionais. Bom, eu encerro aqui a transcrição do parecer. É certo que cumpre ao CNMP contribuir para a integração, a unidade e o aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro, o que se dá não só no julgamento dos processos pelo plenário, mas também pelos diversos projetos conduzidos pelas comissões e pela edição de resoluções e recomendações sobre temas diversos, as quais muitas vezes visam a uniformização de condutas em determinadas áreas. Tais regulamentações, contudo, não podem invadir a esfera da lei, sob pena de serem consideradas inconstitucionais. O promotor de justiça Emerson Garcia também traz a este colegiado, em seu parecer, reflexões de grande importância sobre a questão. Ao analisar os aspectos formais da proposta, no caso, ele comentava a proposta do conselheiro Cláudio Barros, mas as observações também são pertinentes com relação à proposta contida na inicial. Ele questiona os limites da uniformização e ressalta as diferenças entre a unidade no Ministério Público e no Poder Judiciário, onde existe um estatuto único. Afirma que a unidade no Ministério Público desenvolve-se um plano de horizontalidade, sem qualquer relação de hierarquia e subordinação entre as distintas estruturas que integram o Ministério Público da União e os congêneres estaduais. Trata-se de derivação direta da forma federativa de Estado adotada pelo Brasil, em que é assegurada a autonomia entre os diferentes entes federados. Conforme anotado pelo citado promotor de justiça, a Constituição Federal de 1988 optou pela existência de duas leis distintas, contendo normas gerais para o Ministério Público, uma de iniciativa privativa do Presidente da República para os Ministérios Públicos dos Estados e outra de iniciativa do Procurador-Geral da República para o Ministério Público da União.
Além dessas normas, leis complementares dos Estados estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Assim, segundo Emerson Garcia, é perceptível que o sistema constitucional reconheceu a diversidade como característica inerente ao Ministério Público, não podendo o CNMP, em seu poder regulamentar, estabelecer, neste caso, uma uniformidade deformante, reduzindo o alcance das leis complementares estaduais que regem cada uma das instituições. Lembra ainda que as resoluções do Conselho, como atos regulamentares, não podem destoar ou substituir a lei.